Davi começa a reinar e continua reinando, reinou 7 anos em Judá, depois passa para todo Israel, e os anos vão se passando, e aí chega esse quadro de Samuel capítulo 9. Davi, antes de entrar aqui, deixa eu passar outra informação importante para você. A inveja de Saul era tão terrível, que levava ele a grandes loucuras. Mas o que interessa ao entrar nesse capítulo 9 é o seguinte: todas as vezes, isso não só em Israel, qualquer nação, todas as vezes que um país entrava em guerra com outro e um rei matava o outro, normalmente aquele rei que venceu a batalha mandava matar todos os familiares do rei presente. Então, os filisteus mataram a Saul, seu filho. Normalmente, o que eles fazem? Eles matam todos os filhos para que amanhã não se levante um outro rei, para que aquele país fique sem rei e para que também não se organize uma vingança. Evidentemente, quando chegou a notícia que Saul estava morto, que Israel estava sem rei, os familiares de Saul que ainda estavam vivos, como diz o ditado carioca, picaram a mula. Todo mundo fugiu e se escondeu, tudo que é canto. Nessa ocasião, Jonatas, que era um dos filhos que seria o sucessor de Saul, mas um bom rapaz, muito amigo de Davi, que também foi morto na batalha, tinha um filho chamado Meribal. Deixa eu até ver se é isso mesmo o nome. Eu às vezes pronuncio erradamente. É isso mesmo. Meribal. Nome bonito, hein? Você quer botar o nome do seu filho aí, ó? Sugestão. E a ama, não era bem uma governanta, uma ama é como se fosse uma babá, mas é uma mãe de leite. Era aquelas mulheres escravas, servas, que ajudavam a cuidar da criança e muitas vezes até amamentava. Então acabava criando um vínculo mais íntimo do que uma própria babá, que só vai para cuidar de uma criança. Quando chegou a notícia, o rei foi morto, Jonas está morto, todos morreram, o exército está derrotado, todos estão caídos no campo de batalha, a família de Saul, quem pôde, meteu o pé aí na estrada, e a ama que cuidava do filho, do neto de Saul, ela pega a criança chamada Meribal, depois mudou-se o nome para Mefibosete, e ela foge para salvar a criança, porque sabia ela que qualquer rei que assumisse, ou os filisteus, ou Davi que viria assumir depois, com certeza mataria todos os familiares, para não deixar descendente, para que amanhã não se levante dizendo ser o legítimo herdeiro ou querer vingança. Isso era normal, todo mundo desaparece. Os que sobreviveram da batalha. Essa mulher pega o Meribal, que era um menino de 5 aninhos, tamanho do meu neto, Asaf, e ela foge desesperada. Irmãos, o pânico deveria ter sido tão grande com a notícia, que ao correr e fugir com a criança, ela cai com a criança, e a criança fica aleijada das 2 pernas. Provavelmente quebrou as 2 pernas. Não havia medicina na época, para tratamentos, e ele então fica aleijado das 2 pernas. E aí ele desaparece, não se ouve mais. E eu fiquei pensando, quantas vezes você faz o mal querendo fazer o bem? Ela queria salvar a criança, transformou a criança no aleijado. Quantas vezes você quer fazer o bem e acaba o resultado sendo o mal? E aí nós temos então aqui essa história de Mefibosete, que antes era Merib-Baal, que significa adorador de demônios, ou de Baal. Aí eu não vou entrar em detalhes nessa questão do nome, porque isso é para estudo bíblico, não para pregação. E aí ele passa então a ser chamado de Mefibosete. A Bíblia não explica o porquê. Eu tenho a minha conclusão. Como você foge para salvar uma criança
E para que ninguém reconheça, a primeira coisa que você faz, troca o nome. Porque vão procurar para matar o Meribaal. Agora é Mefibosete, que significa vergonha destruidora, ou vexame destruidor. Porque é um nome que ninguém procuraria para um filho de rei, um príncipe. Ok? Um menino aleijado desde os 5 anos, das 2 pernas, deixado numa cidade distante, neto de Saul, neto de um rei derrotado, é maldição, irmãos. Vivia escondido, foragido, em uma aldeia onde ninguém poderia ir, onde ninguém queria ir, vivia com medo de ser descoberto. Já pensou, você vivia a vida toda com medo de descobrir de quem você é neto e aí você morreria automaticamente? Complicado o negócio. Deixa eu dar mais informações para você. Com o nome trocado, foragido, aleijado, ocorreu tragédia sobre tragédia. E eu fiquei pensando, caramba, quantos nós conhecemos vivem situações assim? A firma falha, você perde tudo. Aquela herança que os pais... Eu estava vendo uma reportagem, ano passado, ano retrasado, parece, de um senhor que estava sendo procurado pela polícia, lá do interior do sertão nordestino, aonde ele tinha uma fazendinha, fazenda não, um sítio, um casebre, lá no meio do espinho, lá do sertão, não tinha nada. E eu li a matéria, o porquê que ele estava sendo procurado, porque ele havia assassinado o promotor da cidade próxima, e a noiva dele foi ferida, mas sobreviveu. E eu fui ler a matéria, porque o senhor jagunço, o sujeito não tinha nenhuma ficha criminal. Porque o promotor abriu uma ação contra aquele pobre homem, porque esse promotor tinha interesse naquelas terras. E ele abriu uma ação dizendo que havia um crime ambiental. Irmão, se você pisar numa barata, é crime ambiental. Matou uma cobra, é crime ambiental. Quebrou um galho da árvore, é crime ambiental. E aí criaram um promotor criou uma denúncia, levou o juiz, foi tudo rápido, coisa de meses. O juiz já bateu o martelo, confiscou a terra, colocou em leilão, e quem comprou a terra do leilão foi a noiva do promotor. Tudo muito rápido. Esquema montado. O pobre homem que do dia para a noite perdeu tudo que tinha ao longo da história, dos seus pais, avós, aquela fazendinha lá do sertão, pegou uma garrucha, ficou na estrada, e quando o promotor passou com a noiva, ele mandou bala. Matou o promotor, a moça sobreviveu, mas hoje é um foragido. A vida muda tão rápido, né? Você está bem trabalhando em casa, de repente recebe uma intimação e a tua vida vira um inferno. Quando não, um foragido. Como é que pode um negócio desse? Mefibosete era um príncipe, filho de Jonas, neto do rei Saul. Mas na verdade, de repente, aos 5 anos ele fica aleijado, foragido, morando longe, sem conhecer familiares. Porque provavelmente ela, se botar ele próximo da mãe, onde a mãe fugiu para a cidade e tal. Se colocar perto, vão atrás dela, vão matar a criança também. E aí ela foi para um lugar deserto, distante, para salvar essa criança. Perdeu tudo que pudesse ter. Quantas pessoas perdem tudo, até a honra, até a dignidade? Tornou praticamente um zero à esquerda, sem herança, um mendigo na realidade. Morava de favor, que nós lemos aqui, que ele morava na casa de Maquir.
Agora você imagina, e outra coisa, na época de Israel, quem nascia com alguma deformidade, aleijado, ou cego, era considerado um amaldiçoado. Eles achavam que Deus havia amaldiçoado aquela pessoa. Agora você vê um menino cresce, foragido, nome trocado, e carregar um nome que é o quê que eu falei? Vexame, não é isso? Vexame destruidora, ou vergonha destruidora. Eu não sei qual é o pior nome, se é o primeiro ou se é o segundo. Adorador de demônio ou vexame. Jesus do céu. Davi chega, aí outra coisa. Ele morava num lugar chamado... Irmãos, eu falei assim, deixa eu fazer uma pesquisa desse lugar para explicar melhor para a igreja. Foi difícil, porque não tem quase informações nos compêndios, dicionários, na literatura. E eu pesquisei no meu material, e tem muito material de enciclopédia teológica, dicionário em hebraico. E as informações que eu tenho para te dar é o seguinte: Lodebar é o lugar onde a mulher escondeu ele. Era um lugar no norte de Judá, no meio das montanhas, numa área, cidade de refúgio. O que é uma cidade de refúgio? Quando Deus mandou Josué distribuir a terra da Palestina para todo Israel, para as tribos, ele disse: você vai reservar alguns lugares que Deus designou, e esses lugares serão cidade de refúgio. Você imagina, aqui em Itaguaí, tá, Itaguaí, ok. Agora lá no Raiz da Serra, lá no meio do mato, lá em cima, onde pouca gente vai, num lugarejo lá, era uma cidade de refúgio. Para que servia a cidade de refúgio? Você está em casa consertando um telhado e alguma coisa, e a telha cai, você pisou em falso, a telha caiu, o sujeito ia passando na calçada, a telha bateu na cabeça e matou o sujeito. Para que a família não tomasse vingança, sangue por sangue, olho por olho, dente por dente, você então fugia para a cidade de refúgio, para que não fosse morto. Porque foi sem querer, foi uma morte que você não planejou. E até que você pudesse, então, apresentar as suas demandas e poder se inocentar do fato, tinha cidade de refúgio. Não eram cidades edificadas, era cidade de refúgio, lugarejo, aldeia. E esse lugar chamado Lodebar estava lá no meio da montanha, longe de estrada, tem um caminhozinho, onde ninguém passava, ninguém queria ir. E lá ficavam os refugiados. Era uma cidade de refúgio. Lá ninguém poderia ir se vingar, porque você está na cidade de refúgio. Então ninguém quer morar num lugar desse. E esse lugar chamado Lodebar era um lugarejo no meio de um deserto, no meio de uma montanha, longe de estrada, longe de cidade. Era um lugarejo que as pessoas com o tempo morrem ou saem de lá, que consegue provar suas inocências. Então não é um lugar que as pessoas querem habitar, não é um lugar agradável, não é uma cidade bonita, longe de tudo. Não tinha rios, em Lodebar não tinha rio, é um vilarejo no meio de um deserto, não tinha riachos, cachoeira, era deserto. E eles viviam das águas das cisternas. O que é água de cisterna? Não é nem poço, coletagem da chuva, água empoçada. Um lugar péssimo. Água empoçada cria bichos, insetos, animais rastejantes que vão para ali. Então era um lugar empoeirado, sujo. Que a grande diferença é quando chovia virava lama. Porque não tinha urbanização, porque não era uma cidade que produzia nada, era apenas um lugar de refúgio. Lodebar. Diga comigo, Lodebar. É uma cidade que veio de... Era tão esquisito esses lugares, que essa cidade de Lodebar, algumas ocasiões elas acabavam. As casas caíam, os lugarejos. E outra coisa, era uma cidade